Assembleia Geral, muito boa tarde. A crise grega é o nosso tema de hoje. Portugal pode precisar do apoio do Banco Central Europeu caso a Grécia abandone a zona euro. A incerteza em torno da situação de Atenas está a preocupar os mercados e nem o programa de compra de ativos do BCE vai ser suficiente para conter a subida dos juros. O braço de ferro entre Atenas e os credores parece não ter fim à vista, mas até 30 de junho um dos lados terá de ceder. O incumprimento da dívida ao FMI é nesta altura o cenário mais provável, mas os analistas admitem outros, que incluem o não pagamento de salários e pensões no fim do mês e até a introdução de uma moeda paralela para transações dentro da Grécia. Os mercados continuam à beira de um ataque de nervos e a fazer contas a uma eventual saída da Grécia da zona euro. Os analistas contactados pelo Económico não têm dúvidas. Em caso de Grexit, o Banco Central Europeu vai ter de abrir os cordões à Bolsa para travar o efeito de contágio à economia nacional. E frisam que o atual programa de compra de dívida pode não ser suficiente. Os juros a 10 anos já mais do que duplicaram o mínimo histórico de 1,5%, registado em março, e com uma saída da Grécia do euro, facilmente chegariam aos 5%. Numa primeira fase, Portugal estaria protegido pela almofada criada pelo IGCP. Em última análise, estaria o recurso ao mecanismo de estabilidade europeu. Mas a saída da Grécia do euro parece ser para já a solução com menos adeptos entre os líderes europeus, com Angela Merkel à cabeça. O calendário de Atenas é cada vez mais apertado. Até ao final de agosto, o governo tem de reembolsar quase 16 mil milhões de euros aos credores. Esta quinta-feira, há Eurogrupo, mas as expectativas sobre um acordo são baixas. A derradeira oportunidade para salvar a Grécia pode estar no Conselho Europeu de 25 e 26 de junho. Um frente-a-frente decisivo entre Angela Merkel e Alexis Tsipras, a dias da Grécia entrar em bancarrota. Passos Coelho afirma que Portugal está preparado para o caso de alguma coisa correr mal com a Grécia e que pode financiar o resultado da crise no país até ao final deste ano. Nós temos, no entanto, condições para poder dizer que o Tesouro português está, até ao final do ano, em condições de poder enfrentar qualquer volatilidade no mercado externo e temos boas razões para pensar que nos próximos meses teremos, com certeza, uma boa resposta também para o primeiro semestre de 2016. Julgo que não é de exigir mais do que isto. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: a situação da Grécia penaliza Portugal? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Carlos Paz, professor de Economia. Carlos Paz, boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. Comecemos por esta esperada reunião do Eurogrupo de amanhã, em que há rumores de que poderá ser convocada uma cimeira extraordinária da União Europeia, há rumores de que podem decidir desbloquear a última tranche de ajuda à Grécia, que ainda não foi paga, de 7,2 mil milhões de euros. Isto tudo quando Alexis Tsipras hoje voltou a dizer que o mais certo é dar um grande não aos credores. Que consequências é que pode ter esse não desfecho de um acordo? Marina, vou começar, antes de mais, boa tarde lá para casa e boa tarde para si também. Começar por dizer uma coisa que não é muito comum em mim, que é dizer basicamente que pela primeira vez eu não sei muito bem o que é de responder. E agora vou elaborar o porquê. Isso de facto é muito raro. E agora vou elaborar o porquê. De facto, quando toda esta história começou, era uma negociação normal. E o que é que se passa numa negociação normal? Eu tenho uma entidade que está deste lado, tenho outra entidade que está daquele lado. Elas vão se encontrar no meio da negociação, algures a meio. É o normal. E depois, as negociações servem essencialmente, do ponto de vista político, para
arranjar uma redação do acordo de tal forma que os que partiram daqui digam que ficaram aqui, embora tenham ficado aqui, e ao mesmo tempo os que partiram dali digam que tenham ficado aqui alguns a meio do caminho em vez de terem ficado aqui. É para isto que servem as negociações políticas, Ou seja, não é para mais nada. Pareça que ambos ficaram a ganhar Ficaram um e bocadinho saíram melhor, exatamente. por cima desta negociação. Cederam cada um alguma coisa, cederam cada um muito e parecem que cada um cedeu alguma coisa só. E era isto que esperávamos da negociação da Grécia desde há uns meses a esta parte. Há mais de 4 meses. Ora, o que é que se passa? O que se passa é que passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, e o que temos visto é uma situação completamente anormal e inesperada de aproximações e afastamentos. Ou seja, quando parece que vão aproximar, alguém na União Europeia diz um disparate qualquer e aquilo volta tudo para trás. A seguir parece que vão aproximar, alguém no governo grego diz um disparate qualquer e aquilo volta tudo para trás. Ou seja, neste momento é muito difícil conseguir perceber sequer o que é que se passa e é assustador. Eu sou, por definição, um otimista e neste momento estou assustado. E o que é que o assusta? 3 coisas em particular. A primeira, a Grécia está a viver, nós cá em Portugal não nos apercebemos disso muito a sério, mas a Grécia está a viver uma crise humanitária brutal, absolutamente brutal. Está a falar de pobreza, níveis de pobreza? Mas a níveis absurdos, completamente absurdos. A níveis absurdos para o século XXI, não é sequer para a Europa no século XXI, é para o século XXI em geral, quanto mais para a Europa no século XXI. E, portanto, estarmos a compadecer com isto nós próprios é algo que me incomoda, chamemos assim. Portanto, é a primeira das razões pela qual estou apreensivo. A segunda tem a ver com o lado português da coisa, se quiser. E já hoje tocaram os sinos nos mercados e tocaram os sinos nos juros da dívida. De facto, o FMI já tinha anunciado que era muito difícil Portugal cumprir o déficit. Nós já o dissemos aqui várias vezes. É muito difícil. Politicamente vamos até às eleições a dizer que sim, mas depois das eleições alguém vai dizer que não, porque não é mesmo possível cumprir os 3%. E a verdade é que... 2,7, aliás, que é a meta eu estou a falar no 3, já nem no 2,7, eu estou a falar no 3 dos procedimentos excessivos, déficit excessivo, nem sequer estou a falar no 2,7. E, portanto, eu tenho a minha opinião do FMI, nem sequer o 3 a gente vai conseguir cumprir. E o problema que se passa aqui é que nós, um dos nossos pesos de despesa é os juros da dívida. E se os juros da dívida continuam a disparar como hoje dispararam, e é bom lembrar uma coisa é os juros no mercado secundário que não têm impacto direto nas contas portuguesas, porque os juros do mercado secundário é um juro da transação entre duas entidades que não Portugal. Portugal continua a pagar o mesmo juro de quando emitiu a obrigação. Mas esses juros influenciam, exatamente, futuras emissões ou as emissões de curto prazo. Nós hoje tivemos uma emissão de 3 meses. Uma de 3 e uma de 11. E uma emissão de 3 meses, a qual pagámos o dobro da taxa de juros de há 3 meses atrás. Ou seja, já se notou, ainda não aconteceu nada na Grécia, portanto ainda não chegámos a sexta-feira, e já se começa a notar. O que significa que esta despesa já é a despesa do ano corrente em Portugal, já é a despesa nossa do ano corrente. E, portanto, se é a despesa nossa do ano corrente, entra nas nossas contas de despesa. E se entra nas nossas contas de despesa, vai entrar no nosso déficit. E, portanto, essa é a minha segunda razão de apreensão. A minha terceira razão de apreensão é mais complexa do que isto tudo. Tem a ver com todo o jogo que se está a fazer por trás. Eu tive a oportunidade de conversar com um alemão há 2 semanas atrás. Um alemão classe média alta, um médico estabelecido, aquelas pessoas que fazem investimentos em ações, portanto, alguém culto do ponto de vista financeiro. E ao discutir com ele sobre a Grécia, toda a sua discussão dele se baseou à volta da geoestratégia, ou seja, dos problemas da saída da Grécia primeiro do euro, depois da União Europeia, do que isso significaria no realinhamento da ligação Rússia de um lado, NATO do outro. Ou seja, estamos a brincar com coisas extraordinariamente sérias. Esta malta não sabe história, não percebe com aquilo que está a brincar. Não é só um problema financeiro e económico. Não, a União Europeia nasceu, é bom a gente lembrar-se disto, a União Europeia nasceu para que não haja guerras na Europa. Foi para isto que ela nasceu, não foi para mais nada. Portanto, era este o objetivo da União Europeia. Conseguimos um período de paz na Europa, desde 1945 até 2015, que nunca tinha havido na história.
Portanto, nunca na história tinha havido 70 anos, que é o que nós já levamos, sem guerras na Europa. Não estou a contar as coisinhas no Kosovo, essas pequenas coisas. Estou a falar de guerras a sério entre Estados. Nunca tínhamos estado 70 anos, em toda a história da Europa, sem haver guerras na Europa. E, portanto, a União Europeia está a cumprir esse papel. E é um papel que, quer dizer, eu como cidadão do mundo, eu gosto desse papel. É um papel que me é atrativo, que sim, realmente estão a fazer socialmente responsável. É óbvio, não é? E, portanto, essa é a minha terceira preocupação, é que estamos a brincar com coisas muito sérias, gente, a maior parte delas muito jovem, que não sabe história, não sabe o que se passou para trás, os mais velhos que deviam saber a demonstrarem perfeita aberração em tudo o que dizem. Temos um bom exemplo, o Sr. Presidente da República Portuguesa. O Sr. Presidente da República Portuguesa hoje demonstrou ter a inteligência emocional de uma bota da tropa. Quer dizer, chega a um país estrangeiro e, em vez de fazer o discurso de que Portugal é um país excelente para passar férias, Portugal é um país excelente para produzir azeite, whatever, okay? Ou a comunidade de romenos que temos cá contribui muito para a nossa segurança social e trabalha muito e gostamos muito deles, em vez de fazer um discurso destes, vai-se pôr a fazer um discurso sobre a Grécia. Quer dizer, é de loucos, é de completamente loucos, porque hoje em dia o mundo é global, as palavras do senhor vão ser ouvidas, vão ser reproduzidas e reproduzidas e mais reproduzidas. Ou seja, neste momento que deveríamos estar todos a tentar pugnar pela paz na Europa, estamos todos a empurrar a Grécia para uma situação de quebra. E a Grécia vai quebrar. Estamos todos a pressionar nesse sentido. Estamos, e é grave e mau. Na minha opinião, é grave e mau. Carlos Paz, vamos já ouvir a opinião de uma telespectadora de que nos liga de Rio Maior, no Chaneves. Seja bem-vinda a esta Assembleia Geral. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, Marina, também para o Sr. Professor. Tenho estado a ouvir, eu gosto muito de ouvir o Sr. Professor a falar, muito mesmo. Eu não sei, olha, eu já estou, como o Sr. Professor diz, não sei, isto de facto é uma chatice. Andam em cimeiras. Há tanto tempo que andam em cimeiras que eu ontem li no Expresso a dizer que o minuto, que custa por minuto essa cimeira 90 euros. Eu não sei se isto de facto é verdade ou não, mas sei que vi no Semanário Expresso, não li o artigo todo porque ia-me embora e não li tudo, que eu não estava em casa, estava de serviço. Mas só que isto aqui, de facto, quer dizer, isto é impensável, acontecerem coisas destas. E eu tenho aqui, nós é que somos espoliados para pagar estas coisas todas. Meteram-me aqui no Facebook vencimentos e reformas dos antigos, estes políticos todos, não? Que isto é de bradar aos céus, para onde vai o nosso dinheiro. Ora, e depois, claro, é o Zé Povinho que tem que pagar tudo. Então, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei de nada. Olha, nós andamos aqui neste impasse, que eu não sei o que é que vai sair disto tudo. O pior foi termos entrado para lá, não é? Porque isto foi. Agora, para quem realmente veio de Lourenço Marques, como eu, que perdemos tudo, para começarmos do zero, o meu marido até tinha lá uma clínica que era apenas dele, um bloco operatório, tudo, perdeu tudo. Tivemos que arregaçar as mangas, começar a trabalhar e estamos outra vez, se calhar, a perder tudo, não sei. Eu não sei o que é que isto vai dar, não sei. Sinceramente, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Aproveitamos também para ler um comentário de Facebook que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico, de uma fã do Diário Económico nesta rede social, Ermelinda Santos, que diz que tem o maior respeito pela coragem demonstrada sempre por Alexis Tsipras e pelo seu governo. Será de esperar que o desfecho destas negociações causem um efeito dominó, não só nos países intervencionados, como até nos restantes países da União Europeia. Hoje, Portugal já pagou mais caro para se financiar, reflexo da tensão que se vive na Grécia. Mas alguém tem de fazer ver ao FMI e aos países da União Europeia que empréstimo não é sinónimo de agiotagem e que solidariedade é uma palavra que ainda não foi abolida, pelo menos nos dicionários. É a opinião desta fã da página de Facebook do Diário Económico, Carlos Paz, uma opinião muito marcante aqui. Sim. Que fala quase como os credores funcionassem num regime de chantagem, agiotagem. O problema que se passa é exatamente com os países intervencionados. A percepção, e quer no telefonema, quer no e-mail, há aqui notas que vale a pena tocar, e começando pelo e-mail, eu comecei por dizer o seguinte:
Vamos lá ver. Esta noção que as pessoas têm de que a frase usada é fazer ver ao FMI e aos países da União Europeia. É bom lembrarmos uma coisa, a União Europeia somos nós. Nós somos parte integrante da União Europeia. Portugal é o 10º maior país em número de habitantes da União Europeia. Portanto, nós fazemos parte. Ou seja, quando é fazer... para os 28, é fazer ver a nós próprios também. Portanto, cuidado, não vamos chutar a coisa para o outro lado. Nós temos responsabilidades. Em tudo o que andamos a fazer, temos responsabilidades. E é hora de as assumirmos também. Quanto ao tema da coragem do governo grego, que é outro dos temas que aparece no Facebook, eu tenho as minhas muito sérias dúvidas neste momento. Vamos ver uma coisa. É louco ou é corajoso, Alexis Ora, Tsipras? o tema é esse. A fronteira entre uma coisa e outra, entre a irresponsabilidade e a coragem, corre o risco de ser pisada com muita facilidade. E, portanto, eu neste momento acho que o senhor está a fazer um belíssimo papel na defesa do povo grego, acho que sim. Não sei se não pisou já, em alguns momentos, a linha da irresponsabilidade, ou seja, o passar do lado do corajoso para o lado do irresponsável. Portanto, o futuro nos dirá, mas vamos ver. Mas está a cumprir o mandato para o qual foi eleito? Está a cumprir o mandato para o qual foi eleito, isso claramente. Aliás, eu diria até mais do que isso. Ele está a ser mole demais para o mandato a que foi eleito. O mandato que foi eleito era um mandato mais duro do que a posição que ele tem neste momento. E, portanto, muito inteligentemente ele tem sabido dominar os seus discursos internos na Grécia. E muito inteligentemente a coisa tem estado a amolecer do lado grego. Mas a verdade é que ele foi eleito com outro mandato, foi um mandato muito mais duro do que este que está a desempenhar. E depois há todo o problema que é estarmos a interpretar tudo isto, e no telefonema da Dona Nuxa Neves isso é claro, estarmos a interpretar tudo isto do ponto de vista político e dos impactos internos, ou seja, nós neste momento... Que nós é que vamos pagar a crise grega. Mais do que isso, é que esse é o discurso tonto, é o discurso que os partidos de direita, os políticos de direita e as pessoas de direita, esse é o discurso que têm. Os gregos são os maus, os mal comportados e nós é que vamos ter de pagar por isso. Ao contrário, o discurso de esquerda é um discurso de que a União Europeia e o FMI é que estão errados e nós é que vamos ter de pagar os erros do FMI e da União Europeia. O mundo não é preto e branco. Okay? Isto não é verdade nem um ponto nem o outro. Estamos a extremar posições que não faz sentido estarmos a extremar neste momento. O problema é demasiado sério, quer do ponto de vista humanitário, quer do ponto de vista económico, quer até do ponto de vista militar. E, portanto, como eu disse há bocado, são os três lados que me preocupam neste momento. E qualquer deles deixa-me realmente preocupado. E, quer dizer, não vale a pena estarmos neste momento com discursos bacocos como o de Cavaco Silva na Roménia, ou discursos tolinhos como o do senhor Primeiro-Ministro, que vem dizer que nós temos uma almofada. Que os diabos, é verdade que nós temos uma almofada, mas vale a pena referir uma coisa. Durante o ano de 2014, essa almofada custou-nos 2 milhões de euros por dia. Okay? Os juros da almofada foram, durante o ano de 2014, 2 milhões de euros por dia. Portanto, todos os portugueses, todos os dias de manhã, pegaram numa moeda de 20 cêntimos e atiraram-na pela janela fora. Todos, sem exceção. Todos os dias. E, portanto, esta é que é a noção que nos tem que transmitir. A almofada existe, está-nos a custar 2 milhões de euros por dia. E, portanto, é bom que comecemos a fazer contas a isto tudo. E se vale a pena tudo isto e todo este esforço. Porque quando dizemos que queremos cortar nas pensões, 400 milhões, ok, são... 600. Ou 600 agora. 600 milhões, é mais barato que o preço da almofada. O preço da almofada são 700. Portanto, cuidado, quer dizer que temos de discutir estas coisas na proporção da realidade destas coisas. E, portanto, a grande discussão à volta desta temática, estar a radicalizar-se, em Portugal é natural, nós vamos ter eleições. Portanto, estar a radicalizar-se do ponto de vista político está a deturpar a visão das pessoas, mesmo até dos técnicos mais sérios, portanto, das pessoas que mais deveriam saber sobre este tema, que de facto já não estão a dizer realmente a verdade, mas sim a verdade pintada da cor que lhes interessa. Que lhes interessa. E essa é a parte errada. E estamos a conduzir pessoas, os nossos cidadãos normais, a terem opiniões formadas por indivíduos que não estão independentes naquilo que estão a dizer. E, portanto, neste momento, analisarmos a crise grega na rua
vai ter sempre as duas posições. E já não tem nada no meio. Tem sempre as duas posições. Ou é a posição de quem diz que são os mandriões e nós é que temos de pagar aquilo, ou é, ao contrário, a posição que diz, pois, o FMI é que vai pagar porque eles é que são os bons. E não é verdade, nem uma coisa nem outra. Carlos Paz, vamos também ouvir a opinião de Maria Magalhães, que nos liga de Vila do Conde. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta crise grega e o impacto que pode ter em Portugal? Sim, a minha boa tarde para a menina e para o económico, principalmente às quartas-feiras é o único dia que eu realmente ouço, porque há muito ruído, o económico tem muito ruído também. Um abraço ao Dr. Carlos Paz, que sigo o blog dele, e foi com tristeza que vi a despedida da mãe dele, mas pronto, um abraço a uma pessoa realmente que eu gosto de ouvir. Em relação ao tema, e o professor Carlos Paz dizia há bocadinho que não entendia, o professor Carlos Paz ouviu, como toda a gente ouviu, que o FMI tentou à Grécia adiar um ano a tal dita tranche. Quer dizer, eles querem pôr em condições de cortes. Ainda ontem passou um programa, é pena passar à 1h30 da manhã, num programa da TVI, pronto, foi a TV 24, sobre o Estado da Grécia e o que levou ao Estado da Grécia. E onde lá mostrava, por exemplo, no Chipre, foram 2 bancos abaixo e esse banco, um banco na Grécia comprou os 2 bancos de Chipre, os tais privados, onde não pagam impostos, quer dizer, o que o FMI tentam impor à Grécia é realmente não mexer nos privados e mexer sim no povo, naquele povo que está de miséria, que ainda ontem eu fiquei completamente estarrecida com o que se lá passava. Eles querem cortes só no povo para entregar aos privados. É aquilo que eles exigem, o FMI. Em relação à Grécia, em relação a Portugal, nós sabemos, é pena passarem estes programas que as pessoas não desconhecem completamente. Não se pode pôr os credores, quer dizer, exigem, como dizia o nosso Presidente, que a Grécia tem que cumprir. Mas cumprir para quem? Para bancos franceses, principalmente para alemães, para agiotas, completamente agiotas. E o povo está numa miséria terrível e nós para lá continuamos. Porque é assim, nós somos o elo mais fraco, é verdade. Não havendo a Grécia se cair, Portugal, enquanto for bom aluno, que nós somos praticamente, somos os que estamos, quer dizer, os bons alunos, enquanto fizermos o que eles querem, tudo bem. Mas já estão a fazer connosco, o que fizeram também com o Chipre, a privatizar, o que fizeram ao Espírito Santo, podia não haver resolução, podia ser feito de outra forma, eles estão a aplicar tal e qual o que aplicaram noutros países e a entregar a privados. E nós somos a seguir. É evidentemente que a Ministra das Finanças está-se a marimbar porque vai para o FMI, é o lugar dela a seguir, está a pôr sangue aqui no povo, está a deitar tudo abaixo, vão-se embora, como foi o Gaspar, pôs no imposto e largou, a Ministra vai-se embora. Todos este governo têm lugar lá fora na Europa, por isso é que eles não querem dizer da União Europeia, que eles têm lugar certo, e o povo fica aqui, nós somos a seguir, cortarem tudo e tudo, não em quem tem, nas rendas e eletricidade, não em quem tem, mas sim no pobre. Portanto, eu, em relação ao governo grego, tomara eu que eles tivessem, mas eles sabem perfeitamente que eles não vão ter aquela tranche, eles querem nos dobrar, matá-los à fome e não lhes dão o dinheiro, querem levar o resto do dinheiro que o povo tem, que os bancos não mexem. A minha boa tarde, um abraço Maria Magalhães, para a menina e para muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Aproveitamos também para ler outro comentário deixado na página de Facebook do Diário Económico, um comentário, um dos vários comentários que hoje foram deixados à nossa pergunta se a situação grega vai ou não penalizar Portugal. Desta feita, um fã que assina como JM diz que a Grécia é o falhanço total da União Europeia e da moeda única. Para se ter evitado isto, teria que ter sido implementado logo no início políticas económicas e financeiras idênticas para todos os países da União Europeia e não o género da Alemanha, que faz como eu, mando, mas não faço aqui na minha casa. É a opinião deste fã da página de Facebook do Diário Económico, que Carlos Paz, de alguma forma, também culpabiliza os líderes europeus e os principais credores. Sim. A Maria Magalhães falou do FMI, aqui este nosso fã fala da Alemanha como principal potência europeia, que condiciona de alguma forma também a ação dos restantes países. Há uma coisa, e começando aí pelo Facebook, há uma coisa que é uma realidade, é que o euro foi mal concebido de origem. Foi mal concebido, ponto. E é muito discutível hoje, e atenção que é muito fácil fazer prognósticos no fim do jogo, atenção. E, portanto, é muito discutível hoje se países como a Grécia tinham ou não características para ter entrado no euro. Entrou por razões políticas na época, mas é muito discutível se teria ou não condições para entrar no euro e hoje estamos a chegar à conclusão que não as tinham.
Naquela altura não sei se era tão visível assim, hoje estamos a chegar à conclusão que não as tinha. Quanto ao telefonema, do telefonema vale a pena pegarmos aqui numa coisa interessante. Já é a segunda pessoa que fala em agiotas e agiotagem. Mas as pessoas sentem isto, e isto é algo que é estranho. Porque quando as pessoas nos dizem que isto é só para tirar ao povo, para dar aos privados, que os diabos, vamos lá ver, povo somos todos nós e privados somos todos nós. O Estado é o Estado e os privados somos todos nós. O que está a acontecer não se está a tirar ao povo para dar aos privados, está a tirar aos pobres para dar aos ricos, que é diferente. E, portanto, é bom que se ponham, a gente tire os punhos de renda e diga as coisas de verdade. Estamos a tirar aos pobres para dar aos ricos. O que socialmente é errado. É simples, simples e direto. Socialmente é errado fazê-lo. Vamos ouvir já a opinião de outros telespectadores que nos liga do Barreiro. Carlos Pereira, muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Muito boa tarde, Sra. Jornalista Marina. Boa tarde para o Dr. Carlos Paz. Eu estive atento aos telefonemas que foi por aí as pessoas dar a sua opinião e também estive atento a ler os e-mails que foi enviado para o Plano Económico. Isto é muito simples. O doutor falou aí no Kosovo, esqueceu-se de falar na Ucrânia. Continuamos com uma guerra civil na Ucrânia. Numa parte da Ucrânia, infelizmente, também estamos a pagar por essa situação que está a acontecer com aquele povo que está a sofrer ali, vem sofrer. Eu não queria estar na pele daquelas pessoas, que aquilo deve ser terrível, uma guerra civil, que eu nem quero pensar o que é que seria em Portugal uma guerra civil. Em relação à Grécia, parece que aqui há um bocado de especulação aos especuladores a fazerem pressão perante o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Eu devo compreender o que é que este Primeiro-Ministro grego pretende. Pretende não se vergar à senhora Merkel, porque a senhora Merkel é que manda na Europa e isso, como eu disse há pouco uma senhora, ou foi um e-mail, nós, enquanto formos bons alunos e nos comportarmos como deve ser, temos tudo e mais alguma coisa. Agora eu pergunto ao Dr. Carlos Paz se a última tranche que o Banco Europeu era para enviar para a Grécia, se ia, de facto, acabar com este problema que neste momento está a passar-se na Grécia. Que a Grécia já não tem dinheiro, já não paga reformas, etc, etc. Isso é a pergunta que eu gostaria que o Dr. Carlos Paz me respondesse. Se esta tranche entrasse, se a Grécia ia normalizar a sua economia ou ia prejudicar mais. Porque eu vi há pouco nos comentários os meses que a Grécia tem para pagar o mês de junho, agosto, setembro, depois não é em novembro, depois descansa, depois é em novembro, dezembro, para aí afora. E a pergunta que eu coloco é esta mesmo. É se a última tranche, o Banco Central, o FMI ou a União Europeia, não sei de onde é que põe o dinheiro, se ia, portanto, aliviar este povo grego que neste momento está a sofrer bastante com esta situação e que, de facto, eu que não gostaria que a Grécia saísse da União Europeia, ninguém vai gostar, porque saindo da Grécia da União Europeia, isto vai dar um grande trambolhão e, como disse o Dr. Carlos Paz, Cavaco Silva não devia ter dito determinadas coisas que vem dito aí pela Europa, porque tudo isto agora, as redes sociais, a comunicação social corre o mundo todo. E antes, como eu disse o Dr. Carlos Paz, muito bem, devíamos falar bem de Portugal, para que venham pessoas visitar o país, criemos riqueza, para que, de facto, nós saímos também desta situação. Muito obrigado para vocês dois. Muito obrigada, Carlos Paz, muito pela sua obrigado opinião pela vossa atenção. sobre a sua opinião nesta Assembleia Geral. Carlos Paz, respondendo diretamente a esta pergunta, se a libertação dos 7 mil milhões de euros da última tranche resolve, ajuda, alivia, normaliza a economia grega, tendo em conta que vai ter que reembolsar só este ano 20 mil milhões de euros até ao final do ano. O problema é exatamente esse. Vamos lá ver. 7 mil milhões aliviam, sim. Não temos dúvida. No imediato. 7 mil milhões aliviam, sim. Mas atenção, a dívida grega são 320 mil milhões.
E, portanto, vamos pôr as coisas sob perspectiva. A tranche do FMI aliviaria? Sim, não há dúvida que sim. São 1.600 milhões. Resolvia alguma coisa? Não resolvia coisa nenhuma. Portanto, o problema é um problema de fundo. É um problema de 320 mil milhões de dívida. Portanto, este é que é o problema de fundo, não é da tranche dos 7 mil milhões. Depois, a verdade é que, na intervenção do Sr. Carlos Pereira, ele disse uma coisa que é verdade e vale a pena discuti-lo um bocadinho. Quando ele falou de especuladores e de especulação. Vamos lá ver. Com a dívida grega já ninguém está a especular. Atenção, é bom a gente lembrar-se de uma coisa. Cerca de 2/3 da dívida grega é institucional. Portanto, é do Banco Central Europeu, é da Troika, em geral, ou dos outros países da União Europeia. Portanto, não é ou do próprio Banco Central grego ou de banca grega. Isto é para aí 80% da dívida grega. Só os outros 20% é que seriam especuláveis, chamemos assim. E, portanto, não é com a dívida grega que se está a especular. Está-se a especular é com a outra, como, por exemplo, com a portuguesa. Quem comprou dívida portuguesa a 1,5% antes da crise grega e a está a vender hoje, no dia de hoje, a 3%, durante a crise da dívida grega, está a ganhar dinheiro, mas a ganhar dinheiro disparatadamente. E, portanto, é com estas, com a dívida alemã igual, é com a dívida francesa igual. Italiana, aliás, espanhola. França e Itália vão ao mercado amanhã, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E a verdade é que há especulação, sim, mas não é com a dívida grega, porque a dívida grega essa está institucionalizada, chamamos assim. A verdade é que há especulação com a dívida, há muita gente a ganhar muito dinheiro e, principalmente, há uma noção que começamos a ter que, à volta daqueles corredores de Bruxelas, há uma série de gente muito jovem, muito pouco preparada e que está mortinha porque aconteça alguma coisa. Mais que não seja para poder escrever no livro. Ou seja, nós não sabemos do ponto de vista teórico o que é que acontece, porque não está previsto, nunca aconteceu, o que é que acontece se um país sair do euro, ou se um país sair da Europa, ou se um país lançar uma segunda moeda. Essa sabemos que no passado já aconteceu, e quando se lança uma segunda moeda fraca contra uma forte, a fraca ganha sempre. É histórico e acontece sempre. A verdade é que há uma série de pessoas interessadíssimas em transformar os gregos em ratinhos de laboratório. Ou seja, tal como estiveram interessados em transformar Portugal em ratinhos de laboratório em 2011, estão hoje interessados em transformar os gregos em ratinhos de laboratório. Vamos fazer uma experiência a ver o que é que dá. O problema é que a experiência convida de pessoas, e é de pessoas que estamos a falar, pessoas que estão na absoluta miséria. E, portanto, falar disto neste momento, pensar assim, é criminoso do ponto de vista social, é um crime social. E em relação a estas condições que Alexis Tsipras já disse que impõe para chegar a um acordo, elas são muito genéricas. Eu tenho aqui elenqueias, não devem ser impostos mais sacrifícios a pensionistas e trabalhadores, qualquer discussão sobre a saída da Grécia da zona euro deve ser eliminada, devem ser adotadas condições obrigatórias para resolver o problema financeiro da dívida, leia-se corte da dívida grega. Elas são genéricas, muitas delas fazem o FMI... Parte, Marina, fazem parte daquilo que dizíamos no início, que é, houve uma aproximação, houve umas negações e deslocaram-se para um lado e para o outro, e a verdade é que depois do braço de ferro que a União Europeia fez, agora é o braço de ferro do governo grego. Agora o governo grego, que já se tinha aproximado muito mais das posições da União Europeia, nomeadamente no saldo orçamental primário, volta para trás. Agora volta para trás. E eu não sei, e esse é o tal momento que eu não sei se vou apelidar de corajoso, se vou apelidar de irresponsável, porque é o tal momento que eu não sei se foi pisada a linha ou não foi pisada a linha. O futuro nos dirá. Aliás, até dia 30, não falta muito, dia 30 deste mês entra a resposta. Amanhã não haverá nenhuma resposta no Eurogrupo? Não. É muito cedo. Estão demasiadas coisas em cima da mesa, ninguém vai querer ceder tão cedo, e além de mais ainda há muito dinheiro a ganhar. Voltamos ao tema da especulação e dá muito dinheiro a ganhar. E voltamos à declaração de Passos Coelho, que diz que se a Grécia cair, Portugal não vai atrás, mas e que temos basicamente os cofres cheios, utilizando a expressão de Maria Elisa Albuquerque, para resistir à volatilidade dos mercados financeiros todo este ano e talvez no primeiro semestre de 2016. Mas esta crise vai se prolongar, mesmo que haja acordo. Esta crise vai se prolongar, ou mesmo que a Grécia saia da zona euro, enfim, está tudo em aberto. Há dinheiro até às eleições, é o que está a dizer o Sr. Primeiro-Ministro. No limite, há dinheiro até às eleições presidenciais, que são em março. Portanto,
daí para a frente, abrimos todos falência. É direto. Porque a tal almofada não é mais do que isto. A almofada é muito interessante, custa-nos um montão de dinheiro, e custa-nos realmente um montão de dinheiro, mas, de facto, ela dá-nos no limite dos limites até março do ano que vem. Portanto, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz até, talvez, o primeiro semestre, é até ao fim do primeiro trimestre. Portanto, até ao fim do primeiro trimestre do ano que vem ela dá. O problema que se passa é que a crise grega, estes últimos 4 meses, o que nos ensinaram foi que ela não se vai resolver em 4 dias. Ela vai demorar muito tempo a resolver. No início desta crise grega, desta crise de negociação, Portugal não foi afetado, nem Portugal, nem os outros países periféricos. Claro que conseguiram não, porque resistir. Toda a gente pensou na época aquilo que eu pensei. Que iam chegar a acordo mais cedo ou mais tarde. Que iriam... Voltamos ao princípio, partem daqui e daqui, encontram-se ao meio e arranjam uma redação para parecer para um que ficou aqui e para outro que ficou aqui. E estávamos todos convictos, e que isto iria demorar. É a encenação típica das negociações sindicais, é igual. Não se faz numa reunião, faz-se em 10 reuniões, maratonas de fins de semana inteiro. Isto faz parte de todo o elan político. E, portanto, sim, far-se-ia isso, mas estávamos todos à espera que 2, 3, 4 semanas, 1 mês e meio, limite máximo, 4 meses, e ao fim de 4 meses não haver a mínima aproximação, não faz o menor sentido. É de um lado e do outro. Atenção, neste momento não estou a defender nem os gregos, nem a União Europeia, nem a atacar nem os outros. Estou a dizer aos dois ao mesmo tempo. Qual é que, ao dia de um lado de e do outro, hoje, é irresponsabilidade. Qual é que, ao dia de hoje, lhe parece ser a melhor solução para a crise grega, falando dos gregos? Falando dos gregos, muito diretamente, provavelmente a saída do euro. Mas temporária, até se refazerem economicamente? Vamos esquecer a saída temporária, porque atenção, que o Krugman diz, e é verdade, a saída temporária do euro teria um problema que é, ao fim de 2 ou 3 anos a economia grega estava em revamping, em absoluto revamping, e em vez de quererem reentrar no euro, o que estaria a acontecer era Portugal, Itália, Espanha estarem a querer sair. Ou seja, as opiniões públicas começaram a dizer que os diabos, espera aí, eles sofreram um vale do desespero, que é normal, e agora estão todos em revamping e nós não. Porque iriam desvalorizar a moeda. O que se passa é que a economia grega é muito fechada. E como é muito fechada, a desvalorização da moeda não tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Ou seja, as pessoas passam a receber o salário no novo dracma, mas passam a pagar as coisas no novo dracma. Como a economia deles é muito fechada, ou seja, eles produzem grande parte do que consomem em muitas das coisas, e, portanto, exceto automóveis, cereais e combustíveis, a verdade é que o único ponto na inflação eram estes. Se nós pensarmos que isto é 30%, 40% da economia, mesmo que eles desvalorizassem 30%, significa uma inflação de 9%, 12%. Portanto, não é nada de significativo numa queda de desvalorização de 30%. E isso era um boost no turismo, era um boost nas exportações. E, portanto, de facto, o que iria acontecer aí, passaria um vale do desespero. Portugal resistiria à saída da Grécia da zona euro? Não, claramente que não, até porque, primeiro, éramos empurrados a seguir. Segundo, se não fôssemos empurrados a seguir, esta tese do bom aluno começava a ser desmascarada. E era o próprio povo português que dizia, epá, com os diabos, eles estão bem, nós estamos mal porque continuamos no euro, então nós queremos sair. E, portanto, esta é a posição que o Krugman escreveu a semana passada, e ele, neste aspecto, tem razão. Ele costuma ser assim um teórico estranho das coisas que diz, mas nesse aspecto ele tem razão. A saída do euro seria um risco enorme para a União Europeia, não é para a Grécia, é para a União Europeia, é para o euro ele próprio. Portanto, um país sair e sobreviver bem por ter saído, levanta questões aos outros todos que continuam. E, portanto, esse é um ponto que, de certeza absoluta, que vai pesar no dia 30. E vai pesar com certeza até lá, nestes eventos todos europeus. Esperemos que sim. Carlos Paz, muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral, que termina aqui. Voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.